Cara, hoje nosso react vai ser um pouco sofrido. Seleção brasileira. Vocês já sabem que ultimamente tá triste acompanhar o Brasil, né? Copa do Mundo então nem se fala. Nosso Brasil não consegue passar das quartas de final. E hoje nós vamos ver o vídeo do Fute 11 V11. Como o Brasil perdeu uma Copa do Mundo em 4 minutos. O Brasil é o único país pentacampeão do mundo, e recentemente tem sido a única coisa que a gente pode comemorar no futebol de seleções. Quadrado mágico, Triste, olha essa tá? seleção, mano, só craque. O Hexa vem em 2006, caímos nas quartas pra França. Beleza, pelo menos vai servir pra gente parar com esse oba-oba todo. A seleção tava uma zona, mano, não tinha como, né? Agora, em 2010, a gente não encanta, mas a gente vence os jogos. Brasil vai ser Hexa com certeza. Caímos nas quartas pra Holanda. Não, mas tá beleza, a culpa foi só do Felipe Melo, mano. Se não fosse ele, a Copa seria nossa, já tava no papo. 2014 não tem jeito, mano. Copa do Mundo na nossa casa, seremos Hexa sem dúvidas. Ainda essa daí foi a pior de todas, né? Você tomar um 7-1 com a Copa sendo na sua casa é sacanagem. Pelo menos a gente passou das quartas, né? 2018, agora sim, mano. O Tite arrumou o time, Gabriel Jesus tá voando, Neymar tá bem, o Coutinho tá voando, Marcelo, melhor lateral do mundo, Thiago Silva, Casemiro, cê louco. Caímos nas quartas pra Bélgica. Até que chegamos em 2022 no Catar. Cara, o pior é que essa geração de ouro da Bélgica, o maior feito, eliminar o Brasil nas quartas de final. 20 anos depois do Penta, para falar então da Copa que vai ser o foco desse vídeo. Mas antes a gente precisa relembrar o que aconteceu com a seleção do Tite depois da Copa de 2018. A CBF então decidiu manter o Tite no cargo para o próximo ciclo, já que o entendimento era de que o Adenor havia feito um bom trabalho à frente da seleção nesses 2 anos em que estava no comando. E sinceramente, mano, eu concordo. Em 2018 não tinha nenhum técnico brasileiro melhor do que ele. E a CBF insiste em só contratar técnico brasileiro, né? Então não tem muito o que fazer. Nas entrevistas, Cara, isso daí é verdade. A CBF sempre quer treinador brasileiro. Sai o Tite, eles tentam o Dorival Júnior. Aí sai o Dorival, vai procurar outro brasileiro. Pô, aqui nem no futebol brasileiro, os treinador brasileiro tá conseguindo ir bem. Tá vindo treinador argentino, tá vindo treinador português e dá um banho no nosso treinador. Então chegou a hora da nossa seleção, cara, e bater na porta de um estrangeiro. Tá maluco? Tem que tentar mesmo o Ancelotti, tem que tentar Guardiola, até o Mourinho, cara, eu tô aceitando. Só não quero outro treinador brasileiro. Jorge Jesus, traz um de fora. vistas que o Adenor dava, ele estava sempre afirmando que tinha aprendido muito com os erros da Copa de 2018 e que agora ele se sentia muito mais preparado e tal, toda aquela baboseira que a gente já tá acostumado. Logo depois da eliminação para a Bélgica em 2018, a seleção se preparava para a Copa América em 2019, onde disputou 10 jogos, entre eliminatórias e alguns jogos amistosos. E bom, desses 10 jogos, o Brasil venceu 9 e empatou 1. E a principal Fogo é que o Brasil do Tite não perdia, né? E além de não perder, tinha uma zaga sólida. O Brasil tomava pouquíssimos gols. característica do Tite estava viva e mais forte do que nunca, a sua defesa. Nesses 10 jogos, o Brasil só levou 2 gols. Era pra iludir qualquer Bizarro. um. Se você se sentiu trouxa, não se culpa não, mano. Uma pá de gente também se iludiu. E bom, pra resumir bem Fico feliz que eu não tava sozinho nessa. Pô, eu jurava que o Brasil ia ganhar essa Copa. a Copa América Tá de maluco. 2019, o Brasil caiu no Sou um grupo A com besta. Venezuela, Peru e Bolívia. E bom, na fase de grupos, o Brasil meteu 3-0 na Bolívia, depois empatou em 0-0 com a Venezuela e meteu um 5-0 no Peru, vencendo 2 jogos e empatando 1, sem tomar nenhum gol. Nas quartas de final, o Brasil empata em 0-0 com o Paraguai, mas vence nos pênaltis por 4-3. Opa, sou eu aqui do futuro pra falar pra vocês ficarem com essa imagem rara do Alisson pegando um pênalti pelo Brasil. Fala do nosso paredão, fala. Cara, tem que guardar na memória mesmo. O Alisson no Brasil é um jogador, o Alisson no Liverpool é outro. Do Liverpool faz milagre atrás de milagre, mas chega no Brasil, pior é que não dá pra culpar só o Alisson, né? Porque um monte de jogador do Brasil chega na seleção, não joga nada. Logo depois, ganha por 2-0 da Argentina e vence o Peru na final por 3-1, conquistando então seu título da Copa América em 2019. Só pra ter noção, mano, o Tite passou por toda essa Copa América e só levou um gol na final contra o Peru. Então assim, a defesa da seleção funcionava e funcionava muito bem. E aí beleza, cara, a gente continuou. A nossa defesa funcionava. Aí qual é o pensamento de todo brasileiro? Vamos pra Copa. Se nosso ataque não funcionar, o jogo acaba 0-0, porque o Brasil não toma gol, mas aí chega na Copa. Passando aí o Serol nas eliminatórias, como. até que do nada, Acontece a mais presepada. uma Copa América, agora em 2021. É como é bom, né? Fazer o quê? E pra ser sincero, velho, dessa Copa de 2021, a única coisa que é relevante pra esse vídeo é o fato de que a gente perdeu ela pra Argentina na final. E detalhe, em pleno Maracanã. Foi um No jogo que só Maracanã. o Neymar jogou bola, mano. O resto, pelo amor de Deus, foi horrível, tá ligado? E mesmo perdendo essa Copa América em 2021, não dava mais pra demitir o Tite faltando um ano pra Copa, né? Então é claro.
E o Neymar jogou mesmo, tá? Nesse jogo aí. Os argentinos davam pancada nele, batia de tudo quanto é jeito e o homem levantava, ia pra cima, dava chapéu, tentava de tudo. Mas sozinho não tem como, né? Claro que ele foi mantido e agora a gente chega no que realmente interessa por aqui. A Copa do Mundo de 2022 no Catar. E bom, vindo de uma derrota na final para o maior rival, a seleção do Tite tinha que mostrar serviço. E o Adenor tinha dois fortes aliados, mano. A ascensão de Vinícius Júnior e Rodrigo no Real Madrid. O técnico brasileiro então fez algumas alterações no estilo de jogo da seleção, com o intuito. Nossa seleção brasileira veio melhorada para 2022, né? Ganhou 2 pontas que joga muito lá na Europa. O Vinícius Júnior no Real Madrid já foi melhor do planeta. E o Rodrigo também, cara, é outro brasileiro que tem muito talento. O principal de encaixar o Vini nos 11 iniciais, o que na teoria serviria para deixar a seleção mais ofensiva e menos aquele lenga-lenga defensivo de sempre. A Copa do Mundo tem início e esses foram os convocados para representar o Brasil no Catar. Olha, mano, é uma lista até que coerente, vai. Tirando o Fred aí, que eu sempre achei fraquíssimo, e o Everton Ribeiro, que também é questionável, mas né, a chance de precisar mesmo dele era, pô, quase zero, então a gente releva. Agora você tem o nome dessa lista. Sempre vai ter um, dois jogador que não tem como tá lá, mas tá lá. Não sei se é por causa de grana, empresário, sei lá o que que é, mas sempre vai ter. Na de 2018 era o Tyson. Lista que não dá pra passar pano de jeito nenhum é o Daniel Alves, mano. Pelo amor de Deus. E calma que já você vai entender direitinho por quê. Acompanha o vídeo. O Brasil caiu no grupo G com Sérvia, Suíça e Camarões. Um grupo considerado bem tranquilo, se tratando da seleção brasileira. Essa foi a escalação titular para pegar a Sérvia no primeiro jogo da Copa. E bom, se a gente olhar bem, mudou bastante coisa da seleção titular no primeiro jogo em 2018. Richarlison era o camisa 9 no lugar de Gabriel Jesus, e o ataque era completado por Rafinha e Vini Júnior. Neymar vinha mais do meio, aparecendo bastante na área para finalizar as jogadas também. E aí a partida começa e o primeiro tempo foi daquele jeitão, mano. Os jogadores claramente nervosos e com muito medo de errar, né? Até porque ninguém quer ser o vilão da história. Mas mesmo assim, quem tinha o maior controle do jogo era o Brasil. O Neymar continuava sendo caçado em campo e sendo o principal alvo das faltas. Até aí, tudo normal. Mas o primeiro tempo foi só isso mesmo, mano. Bem morno e terminando em 0-0. Agora, no segundo tempo, a parada. E o Brasil com aquela típica dificuldade de atacar. Também o foco do Brasil do Tite sempre foi a defesa, né? Foi bem diferente. Porque, mano, aos 62, o Neymar recebe uma bola na entrada da área. E só com um giro de corpo, ele já deixa os dois bonecos da Sérvia na merda. Ele continua carregando e o Vini bate essa bola adiantada. Mas o goleiro defende, porém sobra no pé do Richarlison, que só empurra pro gol. E aí, depois desse primeiro gol, o jogo se abriu bem mais, porque a Sérvia começou a sair mais um pouco e abandonou aquela retranca gigante que estava sendo o jogo todo. E então, 11 minutos depois, aos 73, Vini arranca pela esquerda e manda uma trivela na área. Segundo tempo, o Brasil melhorou, né? Richarlison não é o Gabriel Jesus em Copas, ele domina já girando o corpo e manda essa bola pra dentro aqui de voleio, esse golaço maravilhoso, mano. Pelo amor de Deus. A jogada... Moleque, que esse gol me iludiu não é brincadeira, mas também foi um golaço, né? O Richarlison parecia que ele tinha poder especial. Deu um giro ali, cara, você tá doido. Toda, né, mano? O passe do Vini é lindo, essa matada do Richarlison já girando. Passe de 3 dedos do Vini é de quem sabe, né? Gol, tá ligado? Com certeza foi um dos mais bonitos da Copa. Tá maluco, mano? O Brasil é viciado em iludir o torcedor, velho. Todo primeiro jogo de Copa sai um golaço só pra deixar a gente iludido, tá ligado? Em 2018 foi... Acabou esse jogo aqui na minha mente, ganhamos a Copa. O Coutinho pegando de fora da área e em 2022 foi esse voleio lindo do Richarlison. E aí, cara, depois disso foi só aquela troca de passes até acabar o jogo mesmo. A partida termina com um amasso do Brasil, tendo 23 finalizações. Pois o Brasil melhorou pra caramba, né? 5 finalizações e nenhuma no gol. O sistema defensivo do Tite era muito sinistro, mano. Isso aí não dá pra negar, tá ligado? Porém, como nem tudo são flores na vida do brasileiro, sempre tem que ter aquela pitadinha de bosta pra acabar com o dia. Já na primeira partida, o Neymar sofreu uma torção no tornozelo. Olha como ficou inchado o pé do Ney, mano. Doideira, tá? Eu lembro que na época fizeram um monte de meme lá com o pé dele, porra, inchadaço, bem mais do que realmente tava, né? O bagulho tava parecendo uma inchada. É isso, mano. Na desgraça, pelo menos a gente tem que rir, né? Só pra finalizar o primeiro jogo, pra mim, os destaques da estreia ficaram com o Alexandro, que fez uma boa partida na lateral, pro Vini, que também foi muito bem no jogo, né? Participando do primeiro gol, dando aquele chute que originou o rebote, e a assistência pro Richarlison, que, pô, pelo amor de Deus, né? Foi linda. Mas o melhor em campo... Justo também, né? Participou dos 2 gols, Vinícius Júnior dando passe, fazendo ali aquela finalização sem espaço, que o Neymar também fez a jogada. O mesmo foi o Richarlison, claro. Só que o homem cravou 2, né? Não tem como. Um golaço. Partindo agora para o segundo jogo, Brasil e Suíça. A escalação do Brasil foi praticamente a mesma do primeiro jogo. A diferença foi que ele substituiu o Neymar, que estava lesionado, pelo Fred. O Tite era muito cagado. Fogo, né? O Neymar também nessas Copas do Mundo não dá sorte. Ou o homem chega machucado ou se machuca durante a Copa e tem que jogar ainda no sacrifício.
Mano, não dá pra negar isso aí. Ele tira o Neymar, que tava lesionado, claro, né? Não tinha como ele jogar. Mas era bem mais fácil colocar o Rodrigo e manter um estilo de jogo parecido, tá ligado? Isso é verdade. O Fred ali pra jogar com mais um volante. Vai entender o Tite, né? Mas, como a Suíça era um time bem fraco, o Brasil, mesmo sem o Neymar, dominou o jogo. A gente marretou o time adversário durante o jogo todo. Mas parecia que todo mundo que ia enfrentar o Brasil estacionava o ônibus na defesa e jogava na retranca máxima. O primeiro tempo não aconteceu nada. Mas já no segundo, por um milagre, o Tite resolveu mexer rápido, colocando então o Rodrigo no lugar do Paquetá. E logo aos 63, mano, uma jogada linda ali envolvendo o Richarlison, Rodrigo, Casemiro, que sobrou a bola no pé do Vini, que só bateu, deslocou o goleiro e marcou um golaço. Pena que o VAR anulou esse gol porque o Richarlison estava impedido na origem do lance, mano. É daqueles azares que só o Brasil tem dado em Copa, tá ligado? Mas aí, cara, depois disso, o Tite resolveu apelar, mano. Até aquele momento ele tava tentando ao máximo evitar acabar com o jogo. Mas, aos 73, Rafinha é substituído. E bom, se fosse o Rafinha Prime que a gente tá vendo agora em 2025, ele já teria brocado o hat-trick, né? Mas há 3 Isso daí é fogo, tá? O Rafinha que vai chegar pra Copa de 2026 não é o mesmo Rafinha da última Copa. O cara tá tenebroso. E se duvidar ainda, ele vai ser eleito também o melhor do mundo. Só depende de como vai ser esse final de Champions do Barcelona. anos atrás, era o Rafinha sem Tadalafila. Aí fica complicado. E o seu substituto, nada mais, nada menos que o Antony. E aí esquece, mano, só a presença do Gold em campo já fez com que os jogadores da Suíça se cagassem inteiro. Ela claro cabra. que não demorou muito até que o Vini fosse contagiado pela energia do Antony em campo, onde o Vini arranca Cara, nessa época aqui eu preferia até mesmo o Antony de titular no lugar do Rafinha, eu confesso. pela esquerda, acha o Rodrigo na entrada da área que só com um toque deixa o Casemiro livre. Golaço, tal do Casemiro. No ângulo dos caras, velho. Um gol feito praticamente todo pelo Real Madrid, né? Vinícius Júnior, Rodrigo e Casemiro. E é isso, a partida então terminava em 1-0 para o Brasil, que mais uma vez foi soberano, finalizando 13 vezes e 5 no gol, contra 0 chutes a gol da Suíça. É o que eu falei, mano, o Alisson foi pra Copa pra nem precisar trabalhar, tá ligado? Ele só ficava assistindo o jogo porque os caras não conseguiam nem chegar no nosso gol. Era o camarote dentro do jogo. Uma ótima partida do Vini Júnior, que quando tem técnico e esquema de jogo decente, ele rende, né? Que isso pouca gente fala, né? A rapaziada trata como se a Copa de 2022 do Vini fosse um lixo, mas passou bem longe disso, tá? Não foi, claro, uma Copa excepcional, eu acho que nem pra ótima, mas foi uma boa Copa e uma boa estreia. Boa na minha Copa. opinião, né? Destaque também pro Rodrigo, que veio do banco e mudou o jogo no segundo tempo. Mas o melhor da partida, e merecido. A real também é que às vezes o torcedor brasileiro pega muito no pé de Rodrigo, Vinícius Júnior, só que esquece que nosso futebol hoje em dia tá sem sistema tático, cara. O Brasil tá um nada com nada, aí você vai fazer como? Aí como que esses moleques vai conseguir jogar? Não joga nem os atacantes, não joga meia, não joga ninguém. Precisa de um treinador pro Brasil ter um plano de jogo. Aí sim nós vamos ver se o cara tá bem ou tá mal. Esse aqui jogou pra cacete e ainda saiu com o gol da vitória. E, mano, o Casemiro Casemiro merecia brabo. muito um gol desses em Copa, porque desde 2018 ele já vinha jogando muito com o Tite, tá ligado? Ele é um daqueles jogadores que não participa muito dos holofotes, né? Porque ele não marca muito gol, não é muito de dar assistência, mas ele tá sempre jogando bem, cara. Pelo menos jogava, né? Até 2022. Raramente você viu o Casemiro fazer uma partida ruim ou abaixo, tá ligado? Ele sempre mantinha um nível bem alto e sempre jogando bem. Então esse gol só premiou aí mais uma ótima partida do Casemiro. Casemiro O era Brasil já estava classificado para as oitavas. E no terceiro jogo, o Tite resolveu colocar o time reserva. Essa foi a escalação para enfrentar o Camarões. E aqui, velho, foi o puro suco do tédio em plena Copa do Mundo. O Brasil teve a posse, também teve mais finalizações, apesar de que nesse jogo o nosso goleiro precisou trabalhar, né? Já que nas outras duas partidas o Alisson ficou só assistindo de dentro de campo. Aqui, Camarões teve 3 chutes no gol, contra 7 do Brasil. Sim, mano, até com o time reserva, o Brasil ainda era dominante. Pena que em um contra-ataque, o Mbappé ele cruza uma bola na cabeça da Abubakar, que deixa o Ederson só olhando o gol do Camarões. E pô, mano, isso aqui era praticamente o final do jogo já, tá ligado? Se a gente segurasse mais um pouquinho, seria 0-0 com o time reserva, vai. Não tá ruim. Mas ao mesmo tempo também é da hora ver isso aqui, cara. Se liga. Mano, o cara ficou tão feliz de estar ganhando do Brasil em Copa que ele tirou a camisa pra comemorar o gol, mesmo sabendo que ele já tinha amarelo e seria expulso. É isso, né, mano? O cara... Sacanagem, aqui o Abubakar foi bobo. O cara meteu o gol no Brasil. Levou um cartãozinho à toa. Decidiu a partida. Você acha que ele tá ligando mesmo de ser expulso? Ainda mais que Camarões já tinha sido eliminado. Ou seja, não tinha próximo jogo, tá ligado? Então tudo calculado. O cara trocou o cartão vermelho por mostrar o shape lá em plena Copa do Mundo e fazer um quadro pra colocar em casa, tá ligado? Meti um gol no Brasil, decidiu um jogo contra a seleção brasileira, tirei a camisa no final ainda. É isso que importa. O que ele vai contar pros netos vale muito mais do que um cartão vermelho. E é isso, o Brasil tinha ali a sua primeira derrota nesta Copa. E o primeiro gol sofrido também.
também. Mas mesmo assim a seleção estava nas oitavas, passando como primeira do grupo G. Mas antes da gente partir para esse jogo contra a Coreia, as oitavas de final, você vai deixar um likezinho aqui no vídeo, vai se inscrever no canal, pô. Pelo amor de Deus, bravo. Aqui parece fácil, mas não é. Isso aqui dá bastante trabalho, principalmente de roteiro, pesquisa, ter que reassistir todos os jogos de novo, gravar, editar. Então, mano, é um trampo, tá ligado? Então, se você puder apoiar meu trabalho aí deixando um likezinho e se inscrevendo no canal, vou ficar muito feliz e já tô quase batendo esses 55 mil. Se inscreve aí pra dar aquela... Muito brabo, tem que se inscrever. Olha o vídeo do cara, pô. Esse vídeo aqui tá bom demais pra nós reagir, Vamos cara. voltar agora porque realmente interessa. E agora sim, começando as oitavas de final, o Brasil enfrenta a Coreia do Sul. E aqui, mano, o carro passou legal, tá? A escalação foi essa que você tá vendo aí na tela, com destaque para a volta do Neymar ao time. Ele claramente ainda não tava 100%, mas pelo menos só de ele estar em campo já dava um ânimo a mais, né? A partida começa... Isso daí que é fogo, né? Só a presença do Neymar para a seleção brasileira já conta muito. Os jogadores parece que eles recebem uma porcentagem a mais de ânimo, de habilidade, fica todo mundo inspirado e querendo jogar. Assim, aos 7 minutos, Vini Júnior já abre o placar. E olha que louco, né, mano? O primeiro gol do Vini em Copas do Mundo foi marcado no minuto 7. E olha que nessa época ele ainda nem era o camisa 7 do Real Madrid, tá? Coisa era o destino mesmo, tá ligado? E o que resta agora pra gente é torcer pra que seja o primeiro de muitos, né? E bom, voltando pro jogo, 4 minutos depois, pênalti em Richarlison. E aí é claro que o Neymar pegaria a bola pra cobrar e, bom, já sabe, né? Ele nem precisa ter 100% no tornozelo pra poder marcar o dele. E, mano, o carro tava passando... Tá, nessa época aqui, o Neymar batendo pênalti era apelação máxima. Pode dizer que ele era o melhor batedor do planeta. Ele esculachava os goleiros, era sempre bola de um lado, goleiro do outro. E o pior, era aquele pênalti humilhante, bonito de ver. Passando tanto que logo depois, aos 30 minutos, o Richarlison fez mais um golaço. Essa jogadinha de tabela aqui que ele teve com o Marquinhos e com o Thiago Silva. Pra você foi golaço, tá? O jogo tava fácil, tá ligado? Mas pra finalizar a coça, aos 36 minutos, mais um gol do Brasil. Vini Júnior arranca pela esquerda, manda a bola pra área e Paquetá aparece para completar. Esse que também foi o primeiro gol do meia brasileiro em Copas do Mundo. E bom, pelo visto tem forte chance de ser o primeiro e o último, né? Porque a jogadinha do Paquetá deu uma quebrada no homem aí. Jogadinha do Paquetá. Essa foi a segunda vez na história das Copas que o Brasil marca 4 gols no primeiro tempo. A primeira tinha sido em 1954 contra o México, velho. Antes do Pelé ainda, pra você ter noção de quanto tempo isso faz. E bom, voltando pro jogo, agora o segundo tempo foi bem mais morno. Obviamente o Brasil tava se poupando, porque o placar já tava decidido. Mas infelizmente a gente ainda tomou um gol aos 76 minutos. O gol foi do Paik Sen Gol Ho. Meu Deus do céu, como é que fala o nome desse cara, mano? Aí, Josão, quero ver você falar o nome desse cara aí, tá? Ele que sempre sabe o nome de todo mundo, mano. Quando eu faço meus vídeos aqui, eu pego os nomes esquisitos pra caramba, que eu nem sei falar, tá ligado? Aí eu vou falar, é o nome do fulaninho ali. Quando eu vou assistir ele reagindo ao meu vídeo, ele vai lá e fala o nome do cara numa naturalidade, mano. Parece que ele tá falando o nome de um carioca qualquer, tá ligado? Mas esse aqui eu quero ver tu falar, Josão. Vou botar o nome dele na tela aí, ó. Fala aí pra nós, pronuncia aí, sem Google. É, esse nome aí não tem nem como falar, pô. Tá? Quero ver você mandar na Chama ele de coreano. Enfim, mano, voltando aí pro final do jogo, o Brasil venceu a Coreia com facilidade. 4-1 no placar. Agora de volta aos fatos da... E nesse jogo aqui, eu não sei se vocês lembram, teve outro momento ali que foi histórico. Saiu o gol do Brasil, acho que foi até o do Richarlison. Cara, o Tite meteu a dança do pombo. Ali todo brasileiro foi a loucura. Ali era tipo a confirmação. Vocês vão ser campeão da Copa. Foi o jogo que mais iludiu todo mundo. Da partida, o Neymar, que estava voltando de lesão, marcou seu primeiro gol nessa Copa, e o 7º gol em Copas no geral. Graças a isso e a boa partida, o Neymar foi eleito o MVP desse jogo. E tá aí, galera, chegamos no tão aguardado momento. A partida que separava a seleção brasileira de uma semifinal contra a Argentina. Estávamos Que começa o vídeo a não ficar mais tão legal. agora nas quartas de final da Copa, viu, Brasil? mais uma vez. Dessa vez contra a Croácia. E é claro que o Brasil ia passar o carro na Croácia, né, mano? Vamos lá, vamos lá. Quarta de final, Brasil e Croácia. A seleção ia a campo com... Neymar chegando com a Juliette. Cara, cadê o Neymar? Não vem hoje não. Daqui a pouco o homem aparece, parecendo um super-herói. Essa escalação que tá na tela, ela é basicamente o time titular até aqui. E, mano, sinceramente, o primeiro tempo não teve nada demais, mano. Foi só uma jogadinha aqui com o Vini, que você tá vendo, né? E também com o Neymar, que também teve uma chance dentro da área, mas chutou fraco nas mãos do goleiro. A estratégia que todo mundo sabia que a Croácia ia fazer pra esse jogo, porque era só assim que a Croácia jogava, velho. Eles só conseguiam jogar com a posse de bola. Resumindo, eles ficaram ali tocando bola no meio campo entre eles, que, pô, querendo ou não, é um baita meio campo. Com Modric, Brozovic e Kovacic. É claro que não é um Modric no alto, mas, né, nem foi preciso. Ele ficou ali só tocando bola no meio campo, tocava pra trás pro zagueiro, aí de vez em quando tentava uma jogadinha, mas nada demais, mano. Só minando a confiança do Brasil, tirando a bola do nosso pé, né? Que foi o principal mecanismo de defesa deles, não deixar a bola com a gente, mas... Modric nesse jogo aí também não cansava nunca, tava em todo lugar do campo, ele jogou muito, tá, essa partida contra o Brasil.
Só que, cara, isso era claro que eles iam fazer. A Croácia fez isso durante a Copa toda. A gente que viu jogos em casa, todos os comentaristas, todo mundo sabia que a Croácia ia fazer isso, tá ligado? Esse era o jogo deles, né? Inacreditável que o Tite não tenha preparado nada pra resolver esse problema, mano. O segundo tempo também foi bem fraco, a gente só conseguiu chegar mais porque a Croácia cansou e não porque o Brasil realmente criou. Mas enfim, né, cara, não adianta mais reclamar, já foi, e aqui é só pra contar a história. Então, é tenso, cara, porque eu fico nervoso sempre que eu lembro como foi esse jogo, tá ligado? Mas vamos lá, mano, vou focar aqui só no vídeo. Voltando pro segundo tempo, já com 1 minuto de jogo, quase gol do Brasil, mano. O Richarlison tava ali pressionando o zagueiro que quase marcou contra depois de um cruzamento do Marquinhos. Mas aí é claro que o goleiro ia ter que salvar a bola com os pés, né, mano? E agora, mano, logo depois, presta atenção nisso aqui. Uma jogada entre o Vinícius e o Neymar dentro da área da Croácia que não saiu nada. Moleque, isso aqui é a falta de entrosamento no estado mais puro da coisa. Se liga só, o Vini toca no Neymar. Pior que o Neymar foi de vacilo, hein? Se ele rola essa bola pro Vinícius Júnior, tinha grande chance de fazer o gol. Domina de costas pro gol. E se tu reparar, o Vini já avança pra receber de volta. Mas é o Neymar, não sei se ele não percebeu ou sei lá o que rolou, tá ligado? Só sei que ele tentou decidir ele mesmo. Aí ele vira o corpo todo torto e chuta em cima da marcação. A jogada continuou e naquele bomba meu boi ali na área sobrou pro Vini desse jeito aqui, irmão. Mas o goleiro maldito consegue se recuperar no lance, cara. Moleque, é inacreditável não ter saído um gol daqui. Depois ainda teve esse lance que a bola claramente toca no braço do jogador da Croácia, mas o juiz não deu nada. Aos 54, o Richarlison acha um passe lindo pro Neymar, que infelizmente bateu em cima do goleiro da Croácia. Parece até que eu já vi esse filme, mano. Quarta de final, o goleiro pegando tudo contra a gente. É a famosa maldição das quartas de final. Já tem um tempo que o Brasil chega nas quartas e caiu. Já era. Aos 56 minutos, o Tite resolve mudar o time, colocando o Antony no lugar do Rafinha e aos 64, o Rodrigo no lugar do Vini. É isso, cara. O Tite, ele simplesmente... Não era pra ele tirar também, viu, o Vinícius Júnior, velho. Tá ligado? Ele não mexia de jeito nenhum na estrutura do time. Mesmo com a Croácia... O Vinícius Júnior tava bem na partida, era tirar um volante, igual ele falou, e colocar lá Vinícius Júnior, Neymar, Rodrigo, todos esses caras pra ir pra cima, pô. Croácia não atacando em nenhum momento, ele não... Croácia nem levava perigo, velho. O Rodrigo e o Neymar juntos no ataque. Não, ele vai tirar um pra colocar o outro. Essas sempre foram as alterações do Tite. Ele tira um lateral, coloca um lateral. Ele tira um zagueiro, coloca um zagueiro. Tira um volante, coloca um volante. Atacar, jamais. 1 minuto depois dessas... A famosa mentalidade do treinador retranqueiro. Alterações, mais custou uma chance caro, pro né? Paquetá, mano. Mas aí, o goleiro pega mais uma. E é isso, mano. Fim dos 90 minutos e agora vamos pra prorrogação. E, mano, é claro que existia ali aquela pitadinhazinha de medo, mas o Brasil tava dominando o jogo. Parecia que a qualquer momento a gente ia fazer um gol e ia passar com tranquilidade, até porque a Croácia não atacava. E esse foi o cenário do jogo todo, até mesmo na prorrogação. Logo depois, Alexandro entra no lugar do Militão. E aqui, mano, a culpa é toda do Tite e não tem como defender. Lembra lá no começo do vídeo, quando eu citei a convocação do Daniel Alves? Então, chegou o momento do Tite pagar pelo erro dele. Cara, ele tava colocando o Alexandro, que é lateral esquerdo, pra poder cobrir a lateral direita. Ou seja, ele tinha tanto medo da condição física e de jogo do Daniel Alves, que era praticamente nenhuma, que ele preferiu improvisar um lateral esquerdo do que colocar um cara de ofício na lateral direita. E aí, né, mano? Custou caro, né? Tinha que levar outro jogador. Tá vendo que o Daniel Alves tá sem condição nenhuma de jogo? Pô, é um a menos. Aí chega nesses momentos, você pensa que não vai acontecer, acontece. Precisou do Daniel Alves e ele não tava apto, não tinha como jogar. E teve que improvisar, igual ele falou, aí dá ruim. Já já a gente vai olhar aqui e descobrir de qual lado será que saiu a jogada do gol da Croácia, né? E pra mim, mano, naquele momento o Militão só sairia de campo se ele tivesse morto, velho. Porque até aquele momento ele era talvez o melhor jogador do Brasil na partida. Melhor, tava jogando muito. Minuto no primeiro tempo da prorrogação, velho. Neymar aparece, cara. O bagulho arrepia só de lembrar, mano. Se liga nisso aqui. Nessa tabelinha rápida aqui do Neymar com o Paquetá e com o Rodrigo. Cara, pelo amor de Deus, isso aqui. Tá olha esse gol, rapaziada. Eu não vou lhe falar nada, vou deixar só vocês olhando. Olha isso aqui. Rapaziada, olha aí. Quando saiu esse gol, cara, vou te contar, nunca comemorei tanto um gol. Falei, já era, passamos, tamo na semifinal. Neymar fez esse gol na prorrogação. O time do Tite, cara, é impossível tomar gol. Nós vimos no vídeo todo, a zaga do Brasil é embaçada. Passava 9 jogos, 8 jogos, quase 10 jogos sem tomar gol. Faltando 20 minutos, você acha que o time do Tite vai tomar um gol? Sacanagem, só acontece com o Brasil, velho, essas coisas. Essa paradinha na frente do goleiro, a que finalização loucura. do alto, pra não ter risco de desviar em algum zagueiro, ou do próprio...
Não, e sem contar que eu fiquei feliz pra caramba, pô. Esse jogo aí foi no dia do meu aniversário. Eu falei, já era, Brasil, obrigado pelo presente. Achei que esse gol não ia sair pra daqui a pouco. O goleiro pegar, né? Não ganhei, foi presente nenhum, tá ganhei tristeza, no cara. puro dele ali, no improviso, tudo em segundos, mano. E já não bastava ser algo desse nível, esse ainda era o gol número 77 do Neymar. Naquele momento, ele tava igualando o Pelé na artilharia do Brasil. E claro, né, também tem o detalhe de que era o 8º gol do Neymar só em Copas do Mundo pela seleção. Cara, esse gol ele tinha todos os requisitos pra ser a história, velho. Provavelmente ele seria o gol mais importante da carreira do Neymar até aquele momento, velho. Mas aí, mano, esse se tornou mais um momento de e se para a carreira do Neymar, né? Porque logo depois do intervalo da prorrogação, aos 117 minutos, o Brasil toma um gol de contra-ataque. É isso mesmo que você ouviu, mano. A seleção brasileira do Tite, do retranqueiro Tite, tava atacando a Croácia com meio time no campo de ataque, mano. Tudo isso aos 117 minutos da prorrogação. É que isso daí parece até piada, né, meu? Olha, mano, esse lance, Não cara, tem ele é o como. puro suco da bosta, tá ligado? Nada aqui se salva. O Pedro tem a bola dominada. Ele poderia girar e tocar pra trás? Poderia. Mas se você reparar, a posição corporal de todo mundo é pra ataque, tá ligado? Tá todo mundo projetando o corpo pra correr pra frente e não pra trás. E aí o passe do Pedro foi pro Fred atacar o espaço. O bagre do Fred arranca primeiro e perde na velocidade pra um zagueiro que jogou 117 minutos. Você não ouviu errado não, mano. O Fred entrou aos 105 e perdeu pra um zagueiro que jogou 117. E detalhe, se você olhar bem a imagem, o Fred arranca primeiro. E aí, mesmo saindo na frente, ele perde para um zagueiro que largou atrás dele, que tava muito Depois, mais que ele me faz? Isso aí é Fred Masterclass, tá ligado? Mas beleza, vamos relevar. Vai me dar o bote lá na frente. Primeiro e desarma o Fred. E aí, o que que ele faz? Ao invés dele cair, se jogar, ficar rolando no chão, gritando, ai, me matou, o caralho. O que que ele faz? Ele levanta em 2 segundos. E o pior, ele age como se nada tivesse acontecido. Nem pra falta de experiência total. Você tá doido. Voltar, ele volta, mano. Ele fica lá Aqui eu tô ficando maluco, mano, já. Pega o Fred nesse lance aqui e troca ele por qualquer argentino que seja. Eu te garanto que a catimba seria gigante. Mano, se você pegasse o avião agora e viajasse pro Catar, você ia achar um argentino caído lá até agora, tá ligado? Gritando, chorando. Mas não, o Fred levantou. Até agora, no momento que era pra ele fazer uma cera, pra ele parar, esfriar o jogo, ele me levanta e quer dar bote lá no ataque. Loucura, loucura, loucura. Como se nada tivesse acontecido. Nem pra cavar uma falta esse cara serviu. E aí, né, mano, o Modric recebeu, o Casemiro até chegou, mas chegou atrasado no lance, porque o Modric já tinha feito o passe. E aí, né, mano... E o fogo é que o Casemiro, vocês viram ali, que parecia que ele já tentou derrubar o Modric, mas mesmo assim ele não conseguiu. Toda essa jogada e esse buraco aqui do lado direito que não existia antes quando o Militão estava em campo, acabou resultando na jogada de ataque que saiu o gol da Croácia. Com esse chute aqui do Petkovic, que, pô, desviou no Marquinhos, né, velho? Não tinha como você culpar o Alisson aqui, tá ligado? Até eu, que sou um grande crítico do Alisson na seleção, reconheço que aqui, mano, era brabo mesmo, velho. Se ele defendesse, seria um milagre. Mas a gente sabe que ele não faz milagre. Então, tá aí, gol da Croácia, 1-1. E, mano, lembrando... O Alisson só faz milagre se for no Liverpool. Na seleção ele é só mais um goleiro. Agora, se fosse no Liverpool, ele pegava essa bola, eu te garanto. Aqui agora, dá até pena do Neymar, velho. De verdade mesmo. Porque depois... Isso é verdade, tá? Porque os craques decidiram. O Neymar nesse jogo, pode-se falar que ele tava decidindo, porque ele fez o gol. Mas aí o que que acontece? Incompetência. O Brasil vai lá e me toma um gol faltando 4 minutos. Isso daí é loucura, pô. Aí você pega. O Mbappé decidiu pra França nessa fase. O Messi decidiu pra Argentina e o Neymar fez a parte dele. Só que o resto do time é louco. Depois do jogo, da eliminação, Foi nada. Os caras fizeram uma leitura labial e dá pra ver claramente onde ele diz que não tinha necessidade de subir. O seguinte, ei, não tem necessidade de você subir, velho. Não tem necessidade de vocês subirem, fica aqui. Eu sou contra a violência, mas aqui era todo o time do Brasil pegar o Fred na concentração e só dar um salvinho. Só uns tapas, pô, depois tá tranquilo, faz lá a banheira de gelo e se recupera. Você é louco, cara. O cara acabou com o sonho do Hexa, meu. Vai dar opção pra quê? Loucurada, velho. Vai subir pra quê? É, Neymar, é duro, mas é isso. Agora a gente vai pros pênaltis. E agora, sendo sincero, né, rapaziada? Nessas cobranças de pênalti aqui, a confiança da seleção já tinha ido já pro buraco. A Croácia, então... O Brasil já tinha murchado. Todo brasileiro, quando foi pros pênaltis, já sabia que nós estava fora da Copa. Essa é a realidade. Então abriria as Eu cobranças... sabia, você sabia. Bola. E aí, irmão, a regra é clara. Pênalti contra o Alisson é certeza de gol. 1-0 pra Croácia. E o primeiro jogador brasileiro a bater seria o Rodrigo. Irmão, olha a cara do Rodrigo indo bater esse pênalti. Tava em choque, eu tenho certeza que esses foram os piores segundos da vida dele, mano. O cara tá todo cagado. Mas mesmo assim, alguém lá achou que seria uma boa ideia deixar ele bater o primeiro pênalti. Bom, não preciso nem falar o que aconteceu. E agora, irmão...
Cara, e o pior do Rodrigo batendo pênalti é que pênalti o Rodrigo não sabe bater. Na Copa do Mundo só ficou provado isso. Mas no Real Madrid também, até jogo que não tem tipo importância, que tá valendo 3 pontos ali, com o Real já ganhando. Se o Rodrigo vai pra bola, ele erra o pênalti. Ele só Eu não vou jogar sabe. essa culpa pra cima do Rodrigo. Aí não tá? dá pra Eu acho pôr que nessa culpa época nele. ele tinha o quê? 21 anos? E não deveria ter sido o primeiro a cobrar de jeito nenhum. Não interessa se ele pediu ou não pediu. Ali, ele não poderia ser o primeiro. E a regra é clara. Pênalti contra o Alisson é certeza de gol. 2-0 Croácia. O segundo a Dois bater pro pênalti Brasil no foi o meio. Casemiro. Esse sim que, na minha opinião, deveria ter sido o primeiro a cobrar. E não o Rodrigo. E moleque, olha essa batida de pênalti do Casemiro. Fala pra mim se ele não deveria ter sido o primeiro a cobrar. Olha pra cara dele, vê se ele tá nervoso. O cara não tá nervoso, mano, ele tá tranquilo. E aí, O cara tá esquece, é brabo. Ele bateu ali, deu um pancadão, mesmo o goleiro acertando o canto, não tinha como pegar. A batida, assim, perfeita do É Casemiro. tipo, eu vou Agora estufar sim, a só rede e dependia acabou. do Alisson pegar um pênalti pra gente empatar essa disputa. E agora, Perdemos. Modric contra Alisson. E adivinha o resultado? Exatamente, o Alisson não saiu nem na foto. Até aqui, 3 pênaltis batidos pela Croácia e o nosso goleiro não acertou o canto em nenhum deles. E o fogo também. O que eu falei pro Rodrigo vale pro Modric. Vocês que acompanham o Real Madrid, o Modric perde pênalti. Ele não sabe bater. Mas aí o Alisson pra pegar pênalti também tá difícil. E outra, na próxima Copa eu acho que tem que levar. Levou o goleiro, que vai ser ali o da linha, tá? O preferido do treinador, tudo bem. Mas pros pênaltis tem que levar um goleiro que é especialista. Porque chega nesse momento, você tem lá um Hugo Souza. Pô, você põe um moleque lá, ele garante 2 pra seleção. Terceira batida para o Brasil, Pedro na bola. E aqui eu tenho certeza que tinha muita gente aí achando que ele ia perder, né, mano? Por ele ser o único que joga no Brasil e tal. Ah, ele joga no Flamengo, joga aqui no Campeonato Brasileiro. Um cara desse aí vai entrar cagado. Na real mesmo, ele foi uma das melhores cobranças de pênalti. Foi Você o tá vendo melhor. aqui que Deslocou o goleiro. teve chance. E agora, toma. Orsic versus Alisson. O Neymar aqui já tava ajoelhado, mano. Olha só essa cena aqui do Neymar dizendo, vai pegar, bora, vai pegar. E pela primeira Vai vez... pegar. Não, o Alisson não pegou não. Mas dessa vez, ele acertou o canto. Mas aí também vamos ser justos, né? Nem se o Alisson fosse de elástico, ele pegaria esse pênalti. Foi muito bem Estavam batido, batendo tá, bem mano? também, E agora, né, o time da 4-2 Croácia. pra Croácia. O Brasil precisava converter esse pênalti se quisesse se manter vivo nas cobranças. E aqui, irmão, você pode falar o que você quiser, mas não existe nenhuma justificativa pro Neymar não ter pegado essa bola e ter batido esse pênalti. Quem resolve bater é o nosso zagueiro Marquinhos. Ele vai, posiciona a bola, bate e acerta a trave. Nada mais significativo que isso, né? Bater na trave. Mais uma vez, a seleção do Tite Ficamos no meio batia do na caminho. trave e era eliminada nas quartas de final. E aí, irmão? Fomos eliminados da Copa do Mundo, com o melhor batedor de pênalti, sem bater. O nosso pênalti mais decisivo tinha que pôr o Neymar, cara. Era a vez do Neymar pegar a bola e bater esse pênalti. Ó, Marquinhos, deixa que eu assuma a responsa, porque era obrigatório fazer esse gol. Aí jogou na mão de um zagueirão, Marquinhos até, não dá pra falar que ele bateu mal, porque ele deslocou o goleiro, mas o Brasil não tem sorte, né? Aí Ficou indefensável. Não Aconteceu tinha mais isso como daí. manter o Tite no cargo, que já tinha avisado Depressão. até mesmo antes do início da Copa que ele não ficaria após ela, ganhando ou perdendo. E mano, o pior de tudo é que além da gente ter desperdiçado os últimos anos de alguns talentos absurdos da nossa seleção, como o Thiago Silva e até o próprio Casemiro, que decaiu muito depois da eliminação, além disso tudo a gente não teve nenhum legado, pô. Já se passaram 3 anos da eliminação e o Brasil até hoje ainda não tem um time titular para a próxima Copa. Os jogadores a real é que o Brasil ainda não se levantou desse baque, pô. O Brasil tá caído. seguem sem confiança nenhuma. Quem acompanha sabe que eles destroem nos seus clubes. E quando vestem a amarelinha, peidam na farofa. A gente não tem nem sequer um plano de jogo pra seguir e pelo menos ver uma evolução, tá ligado? Você pega pra assistir os jogos da seleção hoje e a gente não sabe o que esperar, mano. A gente não sabe como a seleção vai se comportar, a gente não sabe nem quem serão os titulares, às vezes nem quem vai ser convocado. Resumindo, a gente não sabe nada. Nem a gente e nem o Dorival, que é o técnico. Pelas próprias Mas uma coisa é certa, para essa próxima Copa do Mundo, o brasileiro tá até sem esperança, eu mesmo. Se eu achar que o Brasil vai ser campeão da Copa, eu sou um louco, tô delirando, porque não tem como. O Brasil não apresenta nada com nada. convocações e falas dele, dá pra perceber que ele tá perdido. E é isso, né? Pra quem gosta de se apegar naquela falácia de que o Brasil chega melhor nas Copas quando tá mal, tá aí agora um prato cheio pra 2026, né? E agora, mano, pra fechar Tomara, esse vídeo aqui, nesse intervalo da eliminação de 2022 até 2025, no momento que eu tô gravando esse vídeo, a gente teve a famosa novela do Ancelotti. E aqui, cara, eu vou dar a minha opinião nua e crua, valeu? Eu confesso que eu não sei se eu tô errado por pensar assim ainda, ok? Mas, irmão, a camisa da seleção brasileira é a mais pesada do mundo do futebol. Se você brasileiro for, sei lá, no Butão, eu te garanto que os caras lá não vão saber nem qual idioma você fala. Mas se você vestir a camisa amarelinha, eles vão reconhecer e saber do que se trata. E mesmo assim, mesmo sendo a maior, a mais relevante, a mais histórica, o Edinaldo e a sua administração da CBF conseguiram destruir a imagem da nossa seleção ao ponto da gente ter que se submeter à vergonha que rolou com o Ancelotti. Vergonha essa de ter que quase implorar pro Ancelotti vir treinar o Brasil, velho. Ficamos esperando ele por um ano praticamente aqui, enrolando com aquele boato de que ele tinha assinado um pré-contrato. Tudo isso pra no final a gente
descobri que ele só renovou com o Real Madrid mesmo e cagou pra seleção brasileira, tá ligado? Mano, ele E não pode, né? Uma seleção do tamanho da do Brasil, já ganhou 5 Copas do Mundo, ficar esperando por um treinador, cara, nossa seleção é a maior do planeta. Qualquer treinador tem o desejo de vir pra amarelinha, era bater na porta de outra e vai deixar um ano sem projeto, adiando, sendo que a Copa já tá batendo na porta, pô. Vamos chegar despreparado mesmo a pra outra maior Copa. seleção do mundo. Na minha opinião, qualquer técnico teria que implorar pra treinar a seleção, pô. Nunca que o Brasil, Exatamente. pentacampeão, deveria ter Vai que, ficar se passar essa arrastando. vergonha pra ser treinado por alguém, entendeu? Só que, infelizmente, isso é o que eu penso, né? A realidade é bem diferente. O catadão da CBF do Edinaldo é isso aí. Totalmente sem credibilidade e cada vez mais irrelevante mundo afora. Meus parabéns aí aos envolvidos, hein? E é isso, rapaziada. Fechando aqui essa saga de Copa do Mundo, né? Já cobri Vídeo agora brabo, Brasil tá maluco. 2018, Brasil 2022 Muito e também bom, tem um velho. vídeo sobre a Copa 2022 sobre a vista do Messi. Eu nem pretendia fazer isso tão rápido, mano, mas teve tanto pedido e o vídeo foi tão bem que tá aí, né? Copas 2022, tá aqui, feita no canal também. E é isso, muito obrigado ao apoio de geral que tá assistindo até aqui, mano. Tá maluco, Menos de um vídeo ano no brabo canal, demais, chegando a rapaziada. 60 mil inscritos. É, rapaziada, e pro dia de hoje que eu tô gravando esse react aqui, o Brasil se encontra numa das piores fases. Não temos mais nem treinador, faltando só um ano pra Copa do Mundo. Quem vocês acham aí que conseguia dar jeito na nossa seleção? Pra nós chegar na Copa com um time competitivo. Rapaziada, se vocês gostaram aí do react, curte, comenta, se inscreve aí no canal, vai me dar uma força enorme. Tamo junto e até a próxima.